Para a gente compreender a sociologia, a gente precisa voltar lá na Idade Média e entender um pouquinho como é que as coisas funcionavam naquela época, para então chegar nos dias de hoje e entender como é que a sociologia funciona. Lá na Idade Média, o sistema econômico que funcionava era o feudalismo. Então, as pessoas tinham relações de servidão e de trabalho, principalmente em relação à monarquia. A maneira como elas produziam as coisas era basicamente artesanal, a manufatura, e se realizavam então trocas para obter o que era necessário. Então, eu tinha uma produção artesanal, doméstica, né, familiar, e aquilo que eu não produzia, eu trocava por outras coisas que eu precisava para minha subsistência, ou seja, para minha manutenção. Então, se a gente for pensar a produção artesanal, vamos pegar como exemplo a pesca. Eu sou um pescador artesanal, eu tenho os meios de produção que eu preciso. Eu tenho o que são os meios de produção? É tudo aquilo que eu preciso para exercer meu trabalho, para ter o meu produto. Então, eu tenho o barco, tenho o remo, tenho uma rede, tenho algum tipo de isca e tenho eu mesma, minha energia. Eu vou lá e pesco durante o dia, volto ou durante a madrugada, volto com o meu pescado. Aquilo que eu pesquei eu uso para minha subsistência, para minha manutenção e da minha família. E o que eu pesquei a mais eu vou usar para trocar por produtos que eu não produzo. Além disso, eu também tenho que contribuir com a coroa, também tenho que pagar meus impostos, as minhas obrigações com a monarquia. Então, era mais ou menos assim que funcionava a economia naquele período. Como tu pode ver ali na pirâmide social, existia essa hierarquia em que o clero, a igreja, estava acima das outras classes sociais, dos outros grupos sociais. Tinha depois a nobreza e então os camponeses, os servos. O clero, a nobreza, eles tinham terras, prestígio, cargos, eles tinham isenção fiscal, eles eram mantidos por aquele outro grupo que eram os camponeses, os servos, e que com o tempo se desenvolveu também a burguesia. Não tinha mobilidade social naquele período. Então, a possibilidade de você mudar de status ali na pirâmide social era praticamente nula. Essa história de conto de fadas, né, da menina pobre que o príncipe se apaixona por ela, e aí casam e vivem felizes para sempre, ela se torna princesa, não funcionava. Não tinha mobilidade social. Um nobre não se torna camponês, um camponês não se torna um nobre. Por quê? Uma das coisas que impede a mobilidade social é a hereditariedade. Então, a profissão, os bens, o status das pessoas na sociedade, eles passavam por herança, né? Então, se eu sou filha, se eu sou camponesa, meus filhos vão ser camponeses, meus netos vão ser camponeses. Se eu sou carpinteira, a minha família vai exercer esse ofício. Se eu sou pescadora, a minha família vai exercer esse ofício. Se eu sou nobre, os meus herdeiros vão ser nobres também. Então, não tinha espaço para mobilidade social e era hereditariedade que definia, né, o status das pessoas na sociedade. A explicação para as coisas que aconteciam, para uma peste, para uma pandemia, para um terremoto, para uma pessoa ser rei e não outra, elas se davam pela providência divina. Algumas coisas eram fenômenos naturais, mas era o destino, era a providência divina que explicava como as coisas aconteciam naqueles grupos sociais. Não se buscava outras explicações além daquelas que a igreja fornecia. E aí vem uma coisa que eu não sei se você lembra, que a Idade Média, ela ficou famosa, conhecida como Idade das Trevas. E isso tem tudo a ver com o papel da Igreja Católica naquele período. A Igreja Católica, ela não permitia o acesso das pessoas à Bíblia, à ciência, à filosofia, ela condenava quem buscava esse tipo de conhecimento. E quem não concordava com as suas diretrizes, com as suas crenças, era punido, era torturado, era morto, era preso. Então, por isso, a Idade Média ficou conhecida como Idade das Trevas. Foi um período que teve muita matança por parte da Igreja Católica, muita violência.
e também tinha essa questão de que o conhecimento ele era escondido, ele não estava na luz, não estava aberto para as pessoas acessarem. A partir do século XVI, né, mesmo no século XV, mas principalmente no século XVI, começaram algumas transformações. Né, começou um movimento dos filósofos e cientistas para mudar algumas coisas, principalmente mudar as explicações que a igreja trazia para as coisas que aconteciam, para a forma como o mundo se movimentava e funcionava. Então, começaram a ter novas ideias, essas novas ideias sobre o funcionamento das coisas foram sendo divulgadas cada vez mais. Outra coisa importante é a expansão comercial e marítima, né? Então, as pessoas começaram a desbravar novos horizontes. Ali entre a Europa, já tinha muita troca, muita viagem, muita guerra, mas eles começam a expandir seus horizontes, né? Buscar outros terrenos, outros continentes, descobriram as Américas, as Índias. Então, a expansão geográfica marítima fez também crescer o desenvolvimento da expansão comercial, começou a ampliar, né, o comércio. Então, uma produção que era basicamente artesanal, se dava principalmente na troca, começou também a se tornar mais comercial, né, porque se encontravam outros objetos, outros produtos, e começaram a vender esses produtos, né, que traziam de outros lugares. Uma coisa bem importante nesse período foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela auxiliou na ideia de que deveriam ser encontradas outras explicações, né, além da explicação que a igreja trazia, das coisas que a igreja ordenava que deveriam ser feitas, e também para a alfabetização. Então, a Reforma Protestante ela foi encabeçada por Martinho Lutero, deu origem à Igreja Luterana, Igreja Calvinista, Anglicana, posteriormente as igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, foi muito revolucionária no sentido de que abriu as portas para outras religiões, para outras ideias de como se relacionar com Deus e com o sagrado. E central nessa questão era o acesso à Bíblia. Então, como eu falei, lá na Idade Média, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento. Mesmo a Bíblia, as pessoas não tinham acesso. E pensa que a Bíblia é uma coisa bastante básica, né, para quem tem uma fé, para quem é religioso. Então, a Bíblia não era traduzida e o Lutero entendia que as pessoas tinham que ser alfabetizadas e que elas tinham que ter acesso à Bíblia. Então, ele foi super importante para a expansão da educação pública gratuita e também para a realização da tradução da Bíblia, para que as pessoas pudessem ler a Bíblia e ter um contato direto com Deus, saber direto da fonte qual que era a vontade dele, né? E não apenas pelos padres, pelos bispos, não apenas pela igreja. Uma teoria importante que surgiu naquele período e que era combatida pela igreja era a teoria heliocêntrica, né? Que é a ideia de que o Sol é o centro do universo e a Terra gira então ao redor do Sol. Naquele período, a igreja impunha a ideia de que a Terra era o centro do universo, assim como também a ideia de que a Terra era plana. Então, com a divulgação das novas ideias, a revolução científica, essas dogmas da igreja foram caindo por terra e a ciência foi prevalecendo. Então surge o movimento iluminista, é um movimento cultural que tem origem em diferentes países da Europa. Ele ganha mais força ali no século 17 e 18, e ele se caracteriza, então, pela centralidade da ciência e da racionalidade. Então, vamos parar de acreditar em tudo que a igreja diz e vamos ver que existem outras explicações para as coisas. Existem explicações racionais e científicas. Então, é isso que o pessoal ali do movimento iluminista vai dizer. E ali nesse infográfico, eu estou mostrando algumas das coisas que eram importantes para eles. Eliminar o poder da igreja, né, diminuir pelo menos o poder da igreja, combater aquela mentalidade feudal, né, de que o Deus era o centro do mundo, que a igreja é que tinha poder de comandar as coisas.
investir em educação, em ciência, né, educação laica, separada da igreja, então, sem profissão religiosa, educação obrigatória, gratuita e, claro, explicações científicas e racionais para as coisas. Nesse mesmo período, começa a surgir, começa a ganhar força também um segmento que eu coloquei, que estava lá no terceiro estamento, na nossa pirâmide social, que é a burguesia. A burguesia é um grupo social que vai se desenvolvendo ali na Idade Média, ganhando mais força com as ideias de comércio, com essas novas descobertas, e vai se afastando da monarquia. Eles começam com um afastamento físico mesmo, indo mais para longe dos castelos e construindo burgos, era como era chamado na França, as suas cidades, os seus bairros, digamos assim. E por isso eles eram chamados burgueses, a burguesia. Essas pessoas, elas começaram com a expansão comercial a ter mais poder, né? Eles começaram a enriquecer e a se distanciar, como eu falei, da monarquia, do campo. Eles foram desenvolvendo o comércio cada vez mais na sociedade feudal e enriquecendo, então, ia desejar mais liberdade e mais poder. Quem é que não quer, né? Então, eles foram começar a questionar o poder da monarquia e também o fato de que as pessoas mantinham a monarquia. Todos tinham deveres, obrigações fiscais com a monarquia e acabava que a monarquia era sustentada pelas pessoas. Então, a burguesia vai começar a questionar isso. E isso ganha força, já que a ciência, né, os iluministas estavam questionando também o poder da igreja. Então, lembra que a igreja era que estava acima de tudo e ela definia, digamos assim, quem era o rei, quem era a rainha. Que o rei e a rainha são representantes de Deus na Terra também. Então, com o questionamento desse poder da igreja, com as explicações que a igreja traz para as coisas, consequentemente a monarquia vai perdendo poder. E aí vem essa nova classe, esse novo grupo social, que está ganhando mais força em detrimento das pessoas que são produtores artesanais, que estão no campo, eles vão se desenvolvendo mais com o comércio e vão dominando a cena econômica e a cena política na França, principalmente. São eles, então, que vão fazer a Revolução Francesa. O que é a Revolução Francesa? Ela basicamente vai marcar o fim do absolutismo na França, mas também vai marcar a transição da monarquia para a república. Então ele vai ser fundamental para essa mudança tanto econômica, né, que é a transição do feudalismo para o capitalismo, né, com a burguesia ganhando mais força e se tornando central na economia da sociedade europeia, e também vai eliminar a monarquia do mapa, né? Vai dizer, olha, deu por hoje. Deu dessa história de a gente ficar sustentando a monarquia, de vocês dizerem que Deus é que quis assim. Não é bem assim, a gente não vai mais aceitar isso. A gente quer que as pessoas tenham oportunidades iguais. Né? Ninguém deve ficar rico ou ter mais poder na sociedade por conta da hereditariedade. As pessoas têm que trabalhar e têm que ter mérito. Né? Então, essas eram as ideias de desenvolvimento econômico e a noção de poder dentro da sociedade que a burguesia trazia naquele período. Os ideais da Revolução Francesa foram, então, liberdade, igualdade e fraternidade. Um lema bem conhecido também. E esse lema é que determinou, né, que influenciou as diretrizes do que hoje a gente entende por justiça e democracia. Então, foi um fato lá atrás que até hoje influencia e é super forte na nossa rotina. Liberdade, igualdade e fraternidade. O que eles colocavam principalmente? Igualdade jurídica. Então, todos os homens são iguais perante a lei. Não vem com essa de que Deus quis assim, de que a monarquia tem mais direito, porque tá errado. A gente acha que todas as pessoas têm que ser tratadas como iguais e têm que ter as mesmas oportunidades. Essa tela
ela fala sobre a liberdade guiando o povo. Então, a ideia de que nós vamos se desfazer das amarras da monarquia e da igreja e vamos caminhar com os nossos próprios passos. A gente vai ter liberdade para ser o que a gente quer, para trabalhar no que a gente quer, para gastar nosso dinheiro da maneira que a gente acha correto e não sustentar, não viver numa relação de servidão, de obrigação com a monarquia e com o clero. Fraternidade, por quê? Porque se nós somos todos iguais, nós somos irmãos, nós temos que ser fraternos uns com os outros, temos que nos apoiar. Então, liberdade, igualdade, fraternidade, o lema da Revolução Francesa, que influencia até hoje todos nós. Imaginem, o desenvolvimento científico, a centralidade da racionalidade, a burguesia se tornando uma classe social com poder, né, se tornando central ali na pirâmide social. Começou também um desenvolvimento para a transição da manufatura para a maquinofatura. Então, imagine você que está tendo mais poder ali na sociedade, está tendo mais força, você ganha dinheiro com o seu comércio. Você vai começar a pensar em como produzir mais para vender mais, porque se você produz mais, você vende mais, você ganha mais, né? Então, o desenvolvimento científico e tecnológico, juntamente com essas intenções, ele levou às revoluções industriais. Né? Então, surgem as indústrias que começam o desenvolvimento principalmente na indústria têxtil, e a produtividade vai, então, aumentar com a inserção das máquinas, né? Vai substituir a energia humana por máquinas, né? Então, um trabalho que uma pessoa poderia levar bastante tempo para fazer, vai ser feito um pouquinho mais rápido. E com o tempo, com as outras revoluções industriais, mais e mais rápido, né? E a gente vai cada vez mais substituindo essa energia humana, atuação humana, por máquinas. Voltando lá no nosso exemplo do pescador artesanal, agora a gente vai ter uma outra figura, que é o burguês, que é esse grupo que ganhou mais poder, que tem o comércio, que está melhor economicamente, politicamente na sociedade. E a gente tem também o surgimento de máquinas, de tecnologias que auxiliam o nosso trabalho. O pescador artesanal, então, ele como não tem um motor, ele não tem como ir muito longe no mar. Como ele não tem um freezer, não tem uma máquina de gelo, ele não consegue também ficar muito tempo no mar. Então, com a Revolução Industrial, com essas transformações, a gente tem o barco a motor, a gente começa a ter fábrica de gelo, a gente consegue, então, manter o pescado por mais tempo e ir mais longe. Se a gente vai mais longe, se a gente fica mais tempo no mar, a gente pesca mais, né? Então, também a produção deixa de ser doméstica, deixa de ser só o suficiente para mim e para minha família, e torna também objeto de comércio. Então, o pescador artesanal, ele ia lá e pescava para a subsistência dele, né? Para ele se manter sua família e realizar trocas por outras coisas que ele não produz. Com a figura do burguês, a gente vai ter uma pessoa que contrata outras pessoas para fazer um trabalho para ela ou juntamente com ela. E com a Revolução Industrial, a gente vai ter máquinas que vão auxiliar nesse trabalho. Então, agora a gente vai ter um barco a motor, tem o burguês que é dono do barco, que ele tem o motor, que ele tem a rede, que ele tem a refrigeração, ele tem o rancho, né, para alimentar os pescadores enquanto estiverem no mar. Ele tem os meios de produção para fazer aquela pesca. Eles vão para o mar, ficam um mês, pescam, retornam, e o que eles pescaram, eles vão vender, né, vão fazer comércio, e com a venda dos peixes, eles vão se manter, né? O dono do barco vai pagar as suas despesas, o que sobrar, ele vai tirar uma parte para ele e outra parte ele vai pagar aquelas pessoas que trabalharam para ele. Então, uma transformação, né, com a ascensão da burguesia, tem essa transição do sistema feudal, sistema econômico feudal de produção artesanal, doméstica, para uma produção industrial, uma produção em massa, centralizada na figura daquele que é dono dos meios de produção.
Posteriormente, vem novas fontes energéticas e outras revoluções industriais, que a gente já conhece, né, como, por exemplo, a revolução tecnológica da informática. Aí a gente tem uma tela, né, mostrando algumas máquinas, né, de tecelagem, mostrando que a fonte energética, né, que antes era humana, né, as máquinas vão substituir. Então, a transição da manufatura para a maquinofatura é a substituição da energia humana por outras fontes de energia. Agora você imagina, vamos fazer uma revisãozinha básica aqui. Olha como era a nossa Idade Média. A gente tinha explicações que vinham da providência divina, do destino. A gente tinha uma relação em que a igreja dominava, depois a gente devia obrigações à monarquia. Então, a igreja, junto com a monarquia, dominava, dava as diretrizes políticas, sociais, econômicas para o restante da sociedade. A gente tem uma produção doméstica e artesanal. A gente começa, então, uma revolução científica, o desenvolvimento de novas ideias, a divulgação de novas ideias e o descobrimento também de novos horizontes, de novos espaços geográficos. Uma nova maneira de se relacionar com o sagrado, entendendo que as pessoas deveriam ser alfabetizadas, que elas deveriam ter acesso à Bíblia, para saberem diretamente na relação delas com Deus o que ele queria, o que era a sua vontade. A gente tem o iluminismo, então, vindo com tudo para colocar a racionalidade e a ciência no centro das explicações das coisas que aconteciam no mundo e na vida das pessoas. A gente tem uma nova classe ascendendo, ganhando mais poder e encaminhando uma transição dupla, uma transição de sistema econômico, do feudalismo para o capitalismo, e uma transição também de governo, né? De um tipo de governo, monarquia para república. A gente tem, então, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que sacudiram a Europa. Então, pega e junta todas essas mudanças aí que a gente viu agora e pensa como estava a sociedade europeia ali no século XVIII, início do século XIX. A contestação, as explicações religiosas, elas não garantiam mais, elas faziam com que a igreja não tivesse mais o poder, né, de colocar os monarcas como os manda-chuvas, né, na Europa, e também a instituição da servidão, né, as obrigações das pessoas com a monarquia e com o clero. Então, essa contestação, ela passa também a considerar outras explicações para os fenômenos sociais. Passou a se perceber que eles poderiam ser produto da ação humana. Então, se a gente está questionando o poder da igreja, está questionando os conhecimentos que a igreja tem, que a igreja impõe, e trazendo outras formas de conhecimento racional, científico, a gente começa a perceber que os fenômenos sociais, que essas mudanças que estão acontecendo, elas são fruto da ação humana, que não é uma providência divina, não. Que essa confusão aí é coisa das pessoas mesmo, são as pessoas que estão movimentando a sociedade e causando, então, transformações sociais. O que os filósofos e cientistas começam a pensar? A gente não está dando conta de explicar isso daí. As nossas ciências, elas não estão compreendendo, não estão conseguindo compreender o que está acontecendo. A gente precisa de uma nova ciência. A gente precisa de uma ciência da crise, né? Uma ciência que explique toda essa movimentação, toda essa nova sociedade que está se formando. Estão acontecendo mudanças no plano econômico, social, político, e a gente não está conseguindo compreender, e mais do que isso, a gente não está conseguindo controlar essa bagunça toda. E o que pode acontecer? Olha o tanto de conflito que pode acontecer com essas novas relações de trabalho, essas novas relações de governo, novas relações econômicas, novas relações com a igreja. Uma série de conflitos começaram a surgir, né? Então, a sociologia vem para tentar ajudar a explicar
todas essas transformações que estavam acontecendo na Europa naquele momento. Então, ela vem estudar os conflitos e buscar compreender as permanências, o que continua funcionando, e também aquilo que está sendo transformado. Então, ao mesmo tempo que a gente mudou o tipo de governo, a gente continua tendo governo. Mudou o tipo de economia, mas continua tendo uma economia. Mudou as relações de trabalho, mas ainda existem relações de trabalho. Então, tem uma série de transformações, mas tem uma série de coisas que estão se mantendo, instituições que continuam sólidas, né? A sociologia vem, então, para tentar compreender tudo isso e entender os fenômenos, né, os fundamentos das relações sociais. O que mantém as pessoas unidas, a sociedade funcionando, e o que estraga com tudo e vira essa bagunça, né? Então, a sociologia vem tentar explicar essas transformações. A sociologia, ela vai, nós sociólogos, cientistas sociais, a gente não tem a tarefa só de compreender, né? Então, da mesma forma que quando ela surgiu, né, os sociólogos, a gente tem a obrigação de tentar compreender, explorar, né, essa dinâmica das relações sociais, mas também pensar ações sobre essas dinâmicas, não necessariamente para controlar a ação das pessoas, como era a ideia lá no início, mas para melhorar, para contribuir com a sociedade. Então, a sociologia faz estudos que servem de base para outras áreas de conhecimento, como a medicina, a economia, a psicologia, e assim a gente consegue elaborar uma cadeia de conhecimentos para compreender melhor a sociedade, para compreender essas mudanças, essas permanências, esses conflitos que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Essa fotinha aqui é para vocês matarem a saudade da sala de aula, né? Com um quadro. Finalmente vendo um quadro depois de tanto tempo, né? Essa é a ideia, então, da sociologia, e esse é o contexto em que ela surgiu, né? Compreender tantas transformações. Para a gente ter uma ideia um pouco desses conflitos, dessas transformações e permanências, vamos pensar as relações entre homens e mulheres, né? As relações de gênero. Quanta mudança já aconteceu? Se a gente for pensar uns anos atrás, as mulheres não votavam, as mulheres não podiam usar calça, as mulheres eram mal vistas, assim, eram solteiras e engravidavam, elas não podiam trabalhar. Hoje a gente teve algumas mudanças sobre isso, né? As mulheres trabalham, as mulheres usam calça, as mulheres votam, elas podem se divorciar, mas ainda assim as mulheres são tratadas com mais violência, as mulheres são assassinadas se deixam dos seus relacionamentos, então elas têm direito ao divórcio, mas elas ainda são de alguma forma punidas, né, quando fazem a opção de deixar um relacionamento. Então a gente percebe que tem transformações, né, mas que ao mesmo tempo tem coisas que não mudam. Então a sociologia vai tentar entender esses processos, né? O que faz a gente manter algumas coisas na sociedade, o que explica esses processos, essas ações, essas nossas relações sociais, o que explica elas continuarem também, e o que pode ajudar, o que contribui para que elas sejam transformadas. É a ciência da crise. Surgiu com a crise na sociedade europeia e a gente continua estudando uma série de conflitos e transformações que acontecem na sociedade, mas não só, a gente estuda também aquilo que parece que não muda de jeito nenhum.